Olá pessoal, então a aula de hoje é relacionada à insuficiência cardíaca congestiva, o ICC. Inicialmente, nos próximos minutos de aula, nós iremos abordar brevemente um pouco da fisiopatologia. Em seguida, nós discutiremos um pouco do diagnóstico de enfermagem e assistência de enfermagem para um paciente portador da insuficiência cardíaca congestiva. Retomando, então, para a eficiência do bombeamento do sangue, tanto para o meu coração quanto para todo o corpo, nós precisamos de um funcionamento adequado de todos os componentes que fazem parte desse processo, como o miocárdio, as válvulas, o sistema de condução e a circulação arterial e coronariana. Então, o não funcionamento adequado de todos esses componentes acaba prejudicando esse funcionamento desse bombeamento desse sangue. Nós temos ainda duas condições que podem interferir neste processo: o aumento do tamanho e peso cardíaco. Então, eles são acompanhados de formas de uma doença cardíaca. Então, o aumento do peso do coração ou da espessura do ventrículo, ele vai indicar uma hipertrofia. E o aumento do tamanho de uma câmara indica uma dilatação. Então, só para a gente lembrar, nós temos 4 câmaras: átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Outro item importante que pode interferir diretamente no funcionamento adequado do bombeamento do sangue, tanto no coração quanto para toda a parte do corpo, alguma alteração relacionada às válvulas. Então, lembrando, nós temos 4 válvulas: válvulas aórtica, tricúspide, pulmonar e mitral. Então, a função de cada uma delas, ela depende da mobilidade, da flexibilidade, da integridade e da estrutura das suas bordas. Então, a válvula mitral e tricúspide, elas são chamadas como folhetos, né? Ou cúspides. Já a válvula aórtica e pulmonar, elas são conhecidas como semilunares. Lembrem um pouquinho, é importante a gente retomar também um pouquinho da pequena e grande circulação, para a gente lembrar da fisiologia. Então, no sistema de condução, a contração ela é coordenada pelo nosso músculo cardíaco e ela depende ainda de uma propagação de impulsos elétricos. É importante nós não esquecermos, nó sinoatrial, onde começa o impulso elétrico. Que esses impulsos, eles são realizados por miócitos, que fazem as conduções especializadas dentro do nosso sistema de condução cardíaca e ainda vai regular aquela frequência e o ritmo cardíaco. Os componentes determinados no sistema de condução são o marca-passo. O marca-passo, ele está localizado ali no átrio direito. Nós temos nó sinoatrial, que está localizado próximo à junção do apêndice do átrio direito com a veia cava superior. Nós temos ainda o nó atrioventricular, que está localizado no átrio direito ao longo do septo atrial. O feixe de His, que segue ali um pouquinho ali no átrio direito até a ápice do septo do septo ventricular. E nós temos a divisão em ramos, né, que em ramos direito e esquerdo, que é a rede de Purkinje. Então, sistemas de condução é ainda importante também para o funcionamento adequado do bombeamento do sangue no coração e para todo o corpo. Então, toda essa parte aqui vista nessa figura é extremamente importante. Aonde sai
um impulso elétrico, nó sinoatrial, sabe? Ó, aqui tá bem em amarelinho. Nó sinoatrial, nó atrioventricular, ó, fascículo atrioventricular e feixe de His, e aí vai para ramos direito e esquerdo, fibras de Purkinje. Então, nessa figura aqui, ela tá em amarelinho, ó, a minha parte do sistema inteiro de condução. Então, eu preciso entender que até aqui, né, o adequado funcionamento do sistema de condução, das válvulas, é extremamente importante para esse bombeamento. Qualquer alteração nesse sistema é ocasionado uma disfunção cardíaca. E é isso que nós vamos ver. E dentro dessa disfunção cardíaca, eu vou abordar a insuficiência cardíaca. O que é uma insuficiência cardíaca? Ela é frequentemente conhecida, então, hoje como uma insuficiência cardíaca congestiva, e ela é uma condição progressiva e com um prognóstico muito ruim. Ah, mas por que acontece isso? Né? O que acontece com o nosso coração numa insuficiência cardíaca congestiva? Então, na ICC, o meu coração ele é incapaz de bombear o sangue. Mas por quê? Por uma disfunção valvar ou por um processo de condução elétrica. Então, o meu coração ele é incapaz de bombear o sangue em uma taxa proporcional para atingir as minhas necessidades metabólicas. Ou ele é capaz ainda de realizar uma pressão de enchimento elevada, então uma disfunção aí. Ela pode aparecer durante o estágio final, então as manifestações clínicas podem aparecer já quando ela já está avançada. Ela frequentemente vai se desenvolver de uma forma insidiosa devido aos efeitos cumulativos da sobrecarga de trabalho crônica dessa cardiopatia. Por que pode acontecer, então, uma insuficiência cardíaca aguda? Ela pode ocorrer por diversos fatores. Entre eles, um infarto... Olha só, então aqui eu tenho um coração normal, uma hipertrofia do ventrículo esquerdo e um ventrículo esquerdo dilatado. Então, é importante eu lembrar das válvulas. Então, aqui, ó, onde está a setinha, eu tenho válvula aórtica e válvula mitral. O que acontece quando eu tenho sistema de condução adequado e todas as 4 válvulas funcionando adequadamente e as 4 câmaras funcionando perfeitamente, eu vou ter aqui abertura e fechamento de válvula abre válvula aórtica, fecha a mitral. Fecha a aórtica, abre a mitral. Né? Isso tudo para o bombeamento adequado do sangue. Então, lembrando, abre uma, fecha a outra. Abre uma, fecha a outra. Então, quando eu tenho uma disfunção valvar aqui, então se eu tenho uma disfunção tanto na válvula aórtica quanto na válvula mitral, o que acontece aqui nesse ventrículo esquerdo? Eu começo a ter uma sobrecarga da ejeção daquele sangue. Então, olha só, a válvula não está abrindo, não está fechando, nem não está ou a aórtica ou a mitral, ou as duas. Então, o que vai acontecer? O meu coração começa a bombear e começa a ejetar, tá? Ejetando. Ejetando, olha lá na figura 3. Eu tenho um ventrículo esquerdo extremamente dilatado, ó. Tanto o ventrículo como aqui, ó, a minha veia cava. Então, o que vai acontecer? Eu começo a ter uma insuficiência cardíaca congestiva e eu ainda tenho um processo de congestão na circulação pulmonar. Por quê? Porque
Lembra da pequena e grande circulação? Meu coração faz o quê? As trocas acontecem aonde? No pulmão. Se eu tenho uma sobrecarga aqui, eu vou ter uma congestão dessa circulação que vai para o pulmão. Deu para entender? Então, só retomando aqui, figura 1 eu preciso lembrar válvulas mitral e aórtica. Então, quando acontece a ejeção para o bombeamento, uma abre e outra fecha, uma abre e outra fecha. Sistema de condução. Se isso não está funcionando adequadamente, eu vou começar a ver ali uma congestão desse ventrículo. Fazendo uma congestão desse ventrículo, eu faço uma congestão da circulação pulmonar. Se eu tenho uma congestão da circulação pulmonar, consequentemente, eu terei um edema agudo de pulmão ou edema pulmonar agudo. Ele é caracterizado por uma situação de emergência e ele é o quê? O que acontece? Acontece um acúmulo de líquido do espaço inter para o espaço intracelular. Então, eu tenho um acúmulo de líquido dentro dos pulmões e esse acúmulo de líquido, ele vai causando uma dispneia para o paciente, uma dificuldade de respirar, e o paciente acaba ainda tendo aquela sensação de afogamento, de que está faltando alguma coisa ali por conta desse líquido. E esse edema agudo de pulmão, quando não tratado, ele pode levar até o paciente a óbito. Na figura anterior, então, eu expliquei para vocês, né, uma disfunção de congestão pulmonar ou cardíaca de ventrículo esquerdo por um problema valvar. Deu uma explicação por um problema das válvulas. Né? Eu posso ainda ter uma disfunção devido ao meu sistema de condução. Então, quando eu tenho um processo de condução inadequado, né, nós podemos ainda ter uma insuficiência cardíaca congestiva. Como assim? Por exemplo, na sístole e na diástole. A sístole, ela depende da contratilidade. Quando eu tenho uma desordem nessa contratilidade, principalmente no que diz respeito ao ventrículo esquerdo, eu posso ter o quê? Um aumento, né, uma insuficiência dessa bomba e um aumento do débito cardíaco, ou uma insuficiência do débito cardíaco. Eu posso ainda ter uma insuficiência da diástole, ou seja, eu tenho um débito cardíaco preservado, eu tenho uma contratilidade, mas como o ventrículo esquerdo ele está inflexível, ele está ali limitado, ele fica incapaz de relaxar durante a diástole. Então, o coração ele é incapaz de aumentar o débito para atender as respostas do meu organismo, as respostas de demanda metabólica dos tecidos periféricos, certo? E como consequência da insuficiência cardíaca congestiva esquerda, eu ainda tenho uma insuficiência cardíaca direita. A insuficiência cardíaca direita, ela é provocada, então, como eu disse, pela insuficiência cardíaca esquerda. Há um aumento na pressão da circulação pulmonar, decorrente da insuficiência cardíaca esquerda, e ela vai produzir uma carga maior do lado direito do coração. Então, essas causas da insuficiência cardíaca direita, ela inclui e induzem a insuficiência cardíaca esquerda. É claro, né, gente, se a gente for pensar nas câmaras, uma câmara está ligada à outra, tá? A insuficiência cardíaca direita pura, ela não é frequente. Geralmente, ela vai ocorrer nos pacientes com qualquer uma das várias desordens que afetam os nossos pulmões. E aí, nós começamos a discutir sobre os possíveis diagnósticos para esse paciente. Antes de abordarmos quais são os possíveis diagnósticos de enfermagem para esse paciente, é importante que nós conheçamos as manifestações clínicas. Então, esse paciente, inicialmente, ele apresenta uma tosse, ele apresenta dispneia, aquela falta de ar, né? Geralmente, quando
em exercício ou depois até mesmo em repouso. Ele apresenta uma ortopneia, então é aquela dispneia que ao deitar-se ela fica aliviada. Obriga muito, gente, o paciente a dormir em uma posição mais vertical, uma posição de Fowler, né, mais levantada. Nós temos ainda a dispneia paroxística noturna, que é uma forma de dispneia que geralmente ocorre à noite, que ela é tão grave e induz até a pessoa a uma sensação de sufocação. Nós temos uma redução da perfusão renal. Eu tenho uma redução do débito cardíaco e uma redução da perfusão renal. Ela leva à ativação do sistema renina, angiotensina e aldosterona. Com isso, induz uma retenção desse sal e água e uma expansão de volumes de fluidos intersticiais e intravasculares. Então, são efeitos compensatórios que podem contribuir para exacerbar o edema. Aqui nós podemos observar, então, com isso, com essa disfunção e com essa indução de retenção de sal e água, o edema periférico e edema facial. Nós temos uma hipóxia cerebral que pode vir a acontecer. O edema periférico e facial, como eu havia dito, devido à redução da perfusão renal, fraqueza e fadiga. Essas são as manifestações clínicas mais comuns de um paciente que apresenta uma insuficiência cardíaca congênita. E aí entramos no diagnóstico de enfermagem inata. Eu trouxe 3 importantes diagnósticos, é claro que tem vários outros que se enquadram perfeitamente para um paciente nessas condições, mas eu trouxe aqui as trocas gasosas prejudicadas relacionadas com excesso de líquido nos pulmões, ansiedade, fator relacionado, ameaça de morte, o paciente tem a impressão de estar sufocado, dor aguda precordial, relacionada ao fluxo sanguíneo coronariano reduzido. Então, eu vou ter a congestão em ventrículos ou em qualquer outra câmara, consequentemente, eu tenho o fluxo sanguíneo coronariano reduzido. Lembrando, diagnóstico de enfermagem. Quando eu encontro um diagnóstico, é extremamente importante que eu tenha fatores relacionados. Então, para eu considerar aquele item como diagnóstico, é importante que eu tenha no mínimo 3 fatores relacionados. Então, eu coloquei aqui apenas um, mas nós precisamos sempre conferir esses 3, tá? E quando eu identifico um diagnóstico, eu começo a pensar a prescrição, o planejamento de cuidados em cima desse diagnóstico. Então, quando eu falo que eu considerei diagnóstico troca de gases prejudicada, o que eu posso fazer para melhorar essa troca de gases que está prejudicada? O que eu posso fazer para melhorar esse fator de ansiedade desse paciente? E essa sensação de dor precordial. Então, eu preciso pensar que o diagnóstico ele é um alicerce para que eu possa fazer a prescrição, para que eu possa executar e implementar o plano de cuidados desse paciente. E aí eu trouxe uma prescrição para esse paciente com base nos diagnósticos encontrados. Então, para melhoria então das trocas gasosas prejudicadas, eu posso administrar e monitorar o oxigênio contínuo. Eu vou manter o paciente em posição de Fowler, vou controlar a frequência cardíaca e frequência respiratória contínuo, avaliar a coloração da pele e cianose. Aqui eu poderia colocar também avaliar aspecto, coloração da pele e cianose. Por quê? Ele pode apresentar um edema de face. Controlar débito urinário por sonda vesical de demora. Por que eu controlo débito urinário? Porque eu falei lá para vocês, lá em cima, lá em manifestações clínicas, nós não colocamos as manifestações clínicas como uma retenção, uma redução da perfusão renal. Então, é importante eu fazer esse controle hídrico.
Aspirar vias aéreas se necessário, tanto vias aéreas superiores como vias aéreas inferiores. Realizar controle hídrico por via oral ou por sonda, depende das condições clínicas. Avaliar escala de Coma de Glasgow. Se eu tenho uma disfunção no bombeamento desse sangue no coração e para todo o corpo, automaticamente eu vou ter uma disfunção ou esse paciente vai fazer uma hipoxemia. Logo, ele pode apresentar um risco aí de confusão mental. Então, eu tenho que avaliar a escala de Coma de Glasgow. Orientar e supervisionar repouso no leito. Essa prescrição está muito relacionado à ansiedade, né? Aquela sensação de sufocamento, aquela ameaça de morte. Então, para que ele não tenha aquela dispneia, eu oriento ele e supervisiono se ele está fazendo repouso no leito. Observar edema e promover sensação de bem-estar. Todas as minhas prescrições são voltadas às necessidades específicas de um paciente com ICC. E aqui, do nosso lado direito, tem o aprazamento. Então, esse paciente é um paciente que precisa de uma monitorização contínua, tá? Poucos são os itens, olha só, que eu coloco se necessário. Aqui estão as referências bibliográficas utilizadas. Então, o Guyton, utilizei Saberes e Práticas, o Guia de Aprendizado de Enfermagem e Diagnósticos de Enfermagem em Nanda. Tem bons estudos. Qualquer dúvida, eu recomendo que vocês revisem a parte de fisiopatologia. E estaremos aí agora abertos para uma discussão sobre a aula. Fiquem com Deus.